Então narra aí a história, dizendo, e Jonas diz a verdade. É muito difícil isso, uma pessoa escrever sobre si mesmo e contar um erro que ele fez, né? Jonas está narrando aí que ele fugiu de Deus, que ele resistiu a Deus. Nenhum outro profeta nós vamos ver na Bíblia fazendo isso. Ele resistiu a uma ordem direta de Deus. E ele tomou o rumo oposto ao que Deus gostaria que ele tomasse. Então é muito difícil uma pessoa reconhecer o erro e ainda narrar, escrever isso para que todos possam ler. E Jonas fez isso, provando que Jonas aprendeu a lição, recebeu a repreensão de Deus, a correção de Deus, e aprendeu realmente, porque ele divulgou isso, escreveu, e faz parte da Bíblia, né? Faz parte então da história de Israel, faz parte da história dos profetas de Israel. E se nós nos aprofundarmos realmente dentro dessa narrativa de Jonas, nós vamos ver que ela nos leva à morte, ressurreição, nos leva ao ministério de Cristo, nos leva a essa pregação do Evangelho, ao real motivo da pregação, o objetivo da pregação do Evangelho. Parte 2, o grande peixe. Tópico 1, baleia ou grande peixe? Tópico 2, interpretação. Então, baleia ou grande peixe? Na Bíblia hebraica e na Septuaginta, o versículo 17 é deslocado para o capítulo seguinte. A língua hebraica não dispõe de um termo técnico para baleia. Essa palavra é usada como resultado de uma interpretação tradicional que atravessou séculos. As escrituras hebraicas empregam dag gadol, grande peixe, uma vez, e simplesmente dag, peixe, 3 vezes. A Septuaginta traduz ketei, megalô, por grande monstro marinho, e ketos, por monstro marinho, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego, Mateus 12, 40. Então, quando nós falamos aí, uma baleia engoliu Jonas, nós não deveríamos falar baleia, deveríamos falar um grande peixe. Porque existe, por exemplo, um tipo de tubarão grande que é também capaz de engolir uma pessoa. E nesse tempo aqui, nós não sabemos, às vezes existiam peixes, né, maiores do que existem hoje. Maiores até do que uma baleia. Então nós não sabemos. Existe hoje baleias que podem engolir uma pessoa e existem tubarões também capazes de engolir uma pessoa. Então, essa questão de isso pode acontecer ou não, mesmo que não tivesse esses peixes que existem hoje, que podem engolir uma pessoa, mesmo se não tivesse, Deus poderia fazer com que o peixe pudesse engolir Jonas. Porque se trata aqui, na verdade, de um milagre de Deus, de uma operação de Deus, uma operação resgate, né, de um desviado. Então, se Deus tem um propósito na vida de alguém, não importa que ele vá fugir para onde quer que ele queira ir fugir. Deus o achará. Deus está em toda parte. E aqui Jonas é tragado por um grande peixe e nós não sabemos que tipo de peixe. A Bíblia não menciona. A Bíblia só diz que era um peixe, um grande peixe que engoliu Jonas, né? Se na época tinha outro peixe grande que foi extinto, nós não sabemos. Se era uma baleia, não sabemos. Se era um grande tubarão, nós não sabemos. Importa que é a Bíblia, é a palavra de Deus, e está escrito que um grande peixe aí engoliu Jonas então. E para quem tem fé, não precisa nem discutir, né? Quem acredita na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, então ele não tem que discutir nada, ele não se preocupa em discutir, em provar nada. Ele apenas aceita a mensagem que está ali contida e recebe no seu coração, porque o Espírito Santo que está em nós nos convence da verdade, nos prova, nos dá tranquilidade de aceitarmos a palavra de Deus sem discutirmos. Já aqueles que não têm o Espírito Santo querem provar tudo cientificamente, querem comprovar historicamente, estão preocupados demais, na verdade, em torcer a palavra de Deus ou desacreditar a palavra de Deus. Então ficam atrás dessas coisas. Mas para mim,
Se a Bíblia dissesse aí que um bagre tinha engolido Jonas, eu acreditava. Para mim, Deus tinha feito um bagre grande, engoliu Jonas e pronto. Não estou preocupado com isso. Depois, interpretação. Não há indício algum no texto para que ele possa ser interpretado como alegoria, ficção didática, mito, lenda, etc. Rejeitamos todas essas linhas de pensamento, pois o oráculo foi entregue a Jonas no mesmo estilo dos outros profetas. Além disso, o Senhor Jesus Cristo, a maior autoridade no céu e na terra, interpretou o livro como histórico, assim como históricos foram os ministérios e a ressurreição do Mestre. O Novo Testamento é a palavra final e isso encerra qualquer questão. Você lê Mateus 12, 39 a 41 e 16, 4. Então muitos querem porque querem dizer, não, isso é uma história contada, uma lenda, uma ficção, mas não é verdade. E nós temos uma autoridade máxima sobre qualquer assunto que você quiser. Qualquer assunto que for discutido, você procura na Bíblia o que Jesus falou a esse respeito. Sempre. Em qualquer discussão sobre alguma coisa na Bíblia, procure o que Jesus falou a esse respeito. Jesus é Deus, gente. É a autoridade máxima sobre qualquer assunto. Se ele falou sobre um assunto, pronto. O que ele falou é isso que acontece, é o que está certo e acabou. Não tem mais discussão. Ele é a autoridade máxima sobre qualquer assunto. Então, sempre que você tiver dúvida, procure o que Jesus falou sobre isso. Vamos ver então Mateus 12, 39 a 41. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Que coisa maravilhosa a mensagem de Jesus aqui. Veja bem a advertência de Jesus. Jesus está dizendo, olha, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, dentro do peixe, assim também ele está dizendo, eu vou passar no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Eu vou morrer e vou ser sepultado. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E ele diz, esse é o sinal maior que existe. É o maior milagre, a maior prova de que Jesus é realmente Filho de Deus, que ele veio para nos salvar. Ele morreu, passou 3 dias e 3 noites sepultado. Ao 3º dia ressuscitou. Está vivo para todo sempre. Ele é Deus. Então veja só que milagre. Paulo diz que aquele que não acredita na ressurreição de Cristo não pode ser salvo. É preciso acreditar que ele morreu por nós e ressuscitou. Esse é o maior sinal que existe. Essa é a maior esperança que existe para o crente, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não existiria nenhuma esperança para aqueles que já morreram se Jesus não tivesse ressuscitado. A nossa fé estaria baseada no morto, como existem tantas religiões por aí. O budismo, baseado em um homem que morreu, foi sepultado. O islamismo, baseado num profeta que morreu e foi sepultado, está lá os seus ossos. E assim todas as religiões que existem por aí. Mas nós não. Nossa religião, nossa salvação está baseada em Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou, está vivo. Esta é a grande mensagem, é o grande sinal do cristianismo. Nós servimos a um Deus vivo, a um Jesus que morreu, mas ressuscitou, está vivo. Então Jesus não disse que segundo a história, a ficção, a lenda, o mito de Jonas, não, mas ele disse segundo o que está escrito, ele comprovando a veracidade do escrito de Jonas. Parte 3, a misericórdia divina. Tópico 1, a conversão dos ninivitas. Tópico 2, o arrependimento de Deus. Tópico 3, explicação exegética. Tópico 1, então, a conversão dos ninivitas.
O curto relato do livro de Jonas serve como prenúncio da graça salvadora para todas as nações. Veja Tito 2,11. Os ninivitas foram salvos pela graça, pois creram em Deus e se converteram do seu mau caminho. Então, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 10. As obras foram consequência da sua fé no Deus de Israel. Então, como Israel pensava que Deus só se preocupava com o seu próprio país, eles tiveram aqui já uma lição de que Deus se preocupa com todas as nações. E Deus quer a salvação de todos. Isso é uma prova para nós de que Deus não está preocupado apenas com Israel, mas com todas as nações. Ele quer a salvação de todos. Veja bem que os ninivitas não eram de Israel e, pelo contrário, eram inimigos de Israel. Mas tiveram a oportunidade de arrependimento, de salvação. É o que diz na palavra de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, aquele que se deu em nosso lugar, que morreu em nosso lugar e ressuscitou. Agora aqui fala das obras que eles fizeram e que Deus viu e se agradou. Não quer dizer que alguém é salvo pela obra que faz, mas quer dizer que todo aquele que é salvo, ele pratica alguma obra. Ele é impelido, impulsionado pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa. Veja bem que alguém está escutando a palavra de Deus. Quando você fala assim, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui na frente para nós orarmos por você. O que a pessoa faz? A pessoa imediatamente toma uma atitude, ela faz alguma coisa, ela vai até lá, porque ela tomou a decisão, então ela é impulsionada a fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que a pessoa é salva, ele passa a praticar boas obras. E a primeira é se entregar ao Senhor, é fazer alguma coisa para que mostre a sua atitude interior. Então, ele tem uma atitude exterior. Então, quando a pessoa se levanta e vai, ele fez uma obra, ele fez alguma coisa, impulsionado pela sua fé. E os ninivitas, o que fizeram? Como sinal do seu arrependimento, então foram todos jejuar, orar, se cobrir ali de pano de saco como sinal de arrependimento. Então eles fizeram alguma coisa, tomaram uma atitude comprovando o arrependimento interior. Então é sempre assim que acontece. Número 2, o arrependimento de Deus. O arrependimento humano é mudança de mente e de coração, de pior para melhor. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, parece confundir-nos um pouco, pois Deus é perfeito e imutável. Não pode mudar nem alterar sua mente. A explicação para uma declaração como essa é a linguagem antropopática, um modo de falar em termos humanos, ou se trata de uma questão de ordem exegética, que é o nosso caso aqui. Quem mudou, na verdade, foi o povo. Em esse caso, o perdão é parte do plano divino. Então, na verdade, aqui o que aconteceu? Existe uma coisa que nós falamos que coloca sentimentos em Deus, coloca as coisas em Deus como se Deus fosse humano. Então você fala assim, a mão de Deus me tocou.